Primeiro, a gente tem aqui uma vista anterior do osso do quadril, certo? Aqui, a uma primeira vista, a gente tem justamente a origem do músculo ilíaco, que é justamente na fossa ilíaca. A inserção desse músculo vai ser justamente no trocânter menor do fêmur, que se insere lá junto com o músculo psoas maior. E a ação do músculo ilíaco vai ser justamente a parte da flexão do quadril e rotação lateral da coxa. Já aqui, a gente tem justamente a origem do músculo sartório, que é na espinha ilíaca anterossuperior, certo? A inserção vai ser justamente na face medial da tíbia, lá naquele localzinho que a gente conhece como pata de ganso, e a ação do sartório vai ser a flexão, a abdução, a rotação lateral da coxa e também flexão do joelho. Já no músculo reto femoral, a gente tem aqui duas origens: a espinha ilíaca anteroinferior e o sulco que fica justamente acima do acetábulo. A inserção desse reto femoral vai ser justamente na base da patela e na tuberosidade da tíbia, e a ação dele vai ser justamente promover tanto a flexão do quadril como a extensão do joelho também. Já o músculo pectíneo, a gente tem como origem a linha pectínea do pubis, certo? E a inserção dele vai ser na linha pectínea do fêmur. A ação desse músculo pectíneo é promover a flexão e a adução da coxa, bem como contribuir na rotação medial, beleza? Aqui a gente já vem para uma vista medial, uma vista interna do osso do quadril. Aqui a gente tem o músculo ilíaco, que eu já comentei, que tem justamente origem na fossa ilíaca. Aqui o músculo pectíneo, justamente que tem origem na linha pectínea do pubis. E aqui a gente tem o adutor longo. É um músculo que tem origem no corpo do pubis, entre a sínfise púbica e a crista. E a ação dele é justamente fazer a adução e também ele atua fletindo a coxa. Já o obturador externo, a gente tem a origem dele justamente na margem do forame obturado, bem como na membrana obturatória, que vai estar justamente aqui no forame obturado, certo? A inserção do obturador externo é justamente na fossa trocantérica do fêmur e a ação dele é promover a rotação lateral da coxa. Bom, aqui a gente tem justamente uma vista posterior, onde a gente vai encontrar a origem das três partes do glúteo: o glúteo mínimo, glúteo médio e glúteo máximo. O glúteo mínimo, ele tem tanto o mínimo como o médio como o máximo, ele tem aqui origem na face externa do ilho, certo? O máximo, na verdade, ele tem origem na crista ilíaca ainda, mas aqui a gente vê justamente essa parte da face externa do ilho. O glúteo mínimo, ele vai ter origem entre a linha glútea inferior e a linha glútea anterior, e a inserção dele vai ser justamente na face anterior do trocânter maior do fêmur. A ação dele é justamente promover a abdução e a rotação medial da coxa. O glúteo médio também vai desempenhar essa mesma ação, só que a origem do glúteo médio vai ser justamente na face lateral do trocânter maior do fêmur. O glúteo máximo, por sua vez, ele tem a origem na face externa do ilho, quer dizer, na crista ilíaca, no sacro, no cóccix e no ligamento sacro-tuberoso, certo? Não se esqueçamos que a gente está falando aqui de uma vista posterior. E a ação dele vai ser diferente do glúteo médio e do glúteo mínimo, porque aqui ele vai fazer a extensão e a rotação lateral da coxa. E a inserção do glúteo máximo vai ser justamente no trato iliotibial e na tuberosidade glútea, certo? Aqui, por sua vez, a gente encontra o músculo quadrado femoral, que tem origem justamente na tuberosidade isquiática, e a inserção dele é na crista intertrocantérica do fêmur. Ele promove justamente a rotação lateral da coxa, certo? No gêmeo superior, a gente tem justamente como origem a espinha isquiática. A inserção dele vai ser no tendão do músculo obturador interno e ele também vai promover a rotação lateral da coxa. O gêmeo inferior, ele vai ter origem na tuberosidade isquiática. Ele vai se inserir justamente no tendão do músculo obturador interno e ele vai promover também, como eu falei, a rotação lateral da coxa. A cabeça longa do bíceps femoral e o semitendíneo, eles possuem origem justamente aqui, na tuberosidade isquiática, certo? Só que, em relação à cabeça longa do bíceps femoral,
a gente vai ter uma inserção justamente na cabeça da fíbula, e ele vai atuar na extensão da coxa e na flexão do joelho. Já para o semitendíneo, a gente vai ter uma inserção na face medial da tíbia, justamente lá na pata de ganso que a gente conhece, e ele vai agir justamente promovendo a extensão da coxa e flexão do joelho, assim como a cabeça longa do bíceps, certo? Já aqui, a gente vai encontrar justamente o músculo tensor da face lata, que vai ter a origem na espinha ilíaca anterosuperior, aqui próximo da espinha ilíaca anterosuperior, certo? E ele vai se inserir justamente lá no trato iliotibial. A ação dele vai ser promover a flexão, a abdução e a rotação medial da coxa. O sartório, de fato, vai ter origem na espinha ilíaca anterosuperior, está bem aqui, exatinho, e ele vai se inserir na face medial da tíbia. Ele vai promover a flexão, a abdução, a rotação lateral da coxa e também a flexão do joelho, certo? O reto femoral agora, ele vai ter origem aqui na espinha ilíaca anteroinferior e no sulco acima do acetábulo, que é esse sulcozinho aqui. Ele vai inserir na base da patela e na tuberosidade da tíbia, e ele vai atuar justamente promovendo a flexão do quadril e a extensão do joelho. Já o semimembranáceo vai ter origem na tuberosidade isquiática, vai se inserir lá no côndilo medial da tíbia e vai promover a extensão da coxa e flexão do joelho. Aqui a gente já tem uma vista lateral. Bom, a gente já comentou aqui sobre o tensor da face lata, sobre o músculo ilíaco, sobre o reto femoral e o quadrado femoral, certo? Bem como sobre o músculo sartório e o pectíneo. A gente já comentou sobre eles em outras vistas. E também sobre essa parte do adutor longo, que a gente viu aqui, ó. Beleza. Então, o adutor curto, ele vai ter uma origem no corpo e no ramo inferior do pubis. Ele vai se inserir lá na linha pectínea e na porção proximal da linha áspera, certo? A ação dele vai ser justamente promover a adução e flexão da coxa. O músculo grácil, por sua vez, ele vai ter origem aqui no corpo e no ramo inferior do pubis. A inserção dele vai ser na face medial da tíbia, justamente lá no local que a gente conhece como pata de ganso, e ele vai promover a adução da coxa e a flexão do joelho. Aqui no adutor magno, a gente vai ter uma origem no ramo inferior do pubis, no ramo do isquio e também na tuberosidade isquiática. A inserção dele vai ser na linha áspera e no tubérculo do adutor. A ação dele vai ser justamente aduzir, fletir e estender a coxa. Já o obturador externo, ele vai ter origem no forame obturado e na membrana obturatória. A inserção dele vai ser lá na fossa trocantérica do fêmur e ele vai promover a rotação lateral da coxa, beleza? Bom, eu sou o Matheus Alexandre e juntamente com o meu grupo a gente está mostrando, né, os ossos dos membros inferiores e mostrando, né, as origens, inserções de músculos e juntamente com isso a ação de cada um desses músculos, tá? Então já de antemão, quando a gente vê essas partes aqui em vermelho, significa que aqui está caracterizando a origem de um músculo e as partes em azul estão caracterizando uma inserção de músculo, tá? Então, nessa parte aqui do vídeo, a gente vai falar sobre os músculos, né, que estão relacionados com o osso fêmur, tá? Eu vou trazer as fotos aqui do fêmur, tem algumas fotos. Esse aqui especificamente é um fêmur direito, como é que a gente sabe? Porque aqui, ó, a cabeça do fêmur, ela tá direcionada medialmente, tá? Então, o corpo, né, o centro do corpo, ela tá passando por aqui, tá? E, além disso, né, aqui a gente tem a face patelar, que é a parte que fica para frente do corpo, anteriormente, né? Show? Então vamos seguir. Aqui, ó, nessa linhazinha aqui, nesse buraco aqui, melhor dizendo, esse buraquinho aqui, a gente tem a fossa trocantérica, tá? A gente tem a fossa trocantérica. E lá nessa fossa trocantérica, a gente vai ter alguns músculos importantes que vão se inserir aí, tá? Alguns músculos importantes. A gente tem um músculo, né, 3 músculos principais, tá? Vou colocar aqui em azul, que são os gêmeos e o obturador interno. Como assim os gêmeos? Vou puxar aqui uma seta. A gente vai ter, primeiro, o gêmeo
superior, a gente vai ter o gêmeo inferior, e a gente vai ter o músculo obturador interno. Tranquilo? Tá, e quem são esses caras? Quem são esses músculos? O gêmeo superior, ele tem uma origem lá na espinha isquiática, lá em cima, na espinha isquiática. Ele vai ter uma inserção aqui na fossa trocantérica, junto, né, com o tendão do obturador interno, e ele vai ter uma ação. A ação dele vai ser a de rotação lateral da coxa, tá? Isso aqui é um osso de coxa, tá? Então ele vai ter uma rotação lateral da coxa. O gêmeo inferior, parecido, só que a origem dele é lá na tuberosidade isquiática. O gêmeo superior era na espinha isquiática, o inferior é na tuberosidade isquiática. E a inserção dele aqui, né, também na fossa trocantérica, e a ação dele também vai ser a de rotação lateral da coxa. Além disso, tem outro músculo que ele vai se inserir aqui também, né, que é o obturador interno. O obturador interno, ele tem origem lá na face interna do forame obturado, tá? Forame obturado, e da membrana obturatória. Ele vai se originar lá e vai se inserir aqui na fossa trocantérica, beleza? Do fêmur. A ação dele também vai ser uma ação de rotação lateral da coxa. Tranquilo? Por essa imagem aqui não dá pra ver muito bem, tá? Não dá pra ver muito bem, mas aqui a gente tem uma outra marcaçãozinha, tá? Mais ou menos por aqui. A gente tem uma outra marcação que vai ser a marcação da inserção do músculo piriforme, tá? O músculo piriforme. E esse músculo, eu vou escrever aqui, músculo piriforme. Esse músculo, quem é esse cara? Ele vai ter uma origem lá na face anterior do sacro, mais especificamente entre os forames sacrais anteriores 2 e 4, e uma parte também lá no ligamento sacrotuberal, né? E a inserção dele vai ser aqui, que é a borda superior do trocânter maior do fêmur, certo? Na borda superior do trocânter maior do fêmur. E ele tem algumas ações importantes, o músculo piriforme. Primeiro é de rotação lateral da coxa, quando está em extensão, tá? Está em extensão. Ele também vai ter uma função de abdução da coxa, né? Quando o quadril ele vai estar flexionado. E além disso, ele também ajuda a estabilizar a cabeça do fêmur lá no acetábulo. Acetábulo que é lá onde ele acomoda, né, a cabeça do fêmur. Tranquilo? Show? Vamos seguir, vamos embora. O próximo é o glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele vai vir pra cá, ó, onde tá aqui em azul. Vou colocar aqui glúteo, GL, mínimo, tá? Glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele é um músculo que ele se origina lá em cima, na face glútea do ilho, tá? Mais especificamente entre as linhas glúteas anterior e inferior, beleza? E ele vem se inserir aqui. E aqui é o quê? Aqui é a face anterior do trocânter maior do fêmur, tá? Então essa aqui é a face anterior do trocânter maior do fêmur, tá? Mais aqui, eu vou acertar esse círculo mais aqui, beleza? Tranquilo? Show, massa. E a ação dele, né? Já mostrei a ação e inserção. A ação dele vai ser fazer uma abdução e rotação medial da coxa. Lembra que os outros faziam rotação lateral? Esse vai fazer uma rotação medial da coxa, tá? Tranquilo até aqui? Show. Aí agora vamos para esse vermelho aqui, tá? Esse vermelho logo abaixo. Esse vermelho aqui. Esse vermelho aqui, tá? Esse vermelho aqui, ele representa uma origem. Só que quem é que se origina aqui? Aqui a gente tem o quê? Aqui a gente tem o início, né, da nossa linha áspera, tá? Que é o lábio lateral, né, da linha áspera, tá? Na verdade aqui a gente tem a face lateral do trocânter maior, tá? Perdão. Aqui a gente tem a face lateral do trocânter maior. A linha áspera lá na frente. Eu tô pensando no músculo e já falei outra origem dele. Porque é um músculo que tem duas origens. Qual é o músculo? É o músculo vasto lateral. Músculo vasto lateral. O músculo vasto lateral ele tem, na verdade não é que é duas origens, mas é que é uma origem que é muito grandona, tá? Então a origem dele começa aqui, e aqui é o quê? Aqui é a face lateral do trocânter maior, tá? Aqui é a face lateral do trocânter maior. Então ele tem essa origem aqui, mas ele também vai fazer parte da origem dele, ela vai se continuar lá no lábio lateral, mais especificamente da linha áspera, que é na face posterior do fêmur, beleza? Então, essa parte aqui, ela está representando a face lateral do trocânter maior, que está representando a origem do vasto lateral. E esse vasto lateral, ele vai se inserir aonde? Lá na base da patela,
mais especificamente, né, lá também, né, na tuberosidade da tíbia, né, pelo tendão patelar, enfim, lá naquela área ali. E qual é a ação do vasto lateral? O vasto lateral vai fazer a extensão da perna no joelho, beleza? Extensão da perna no joelho. Massa, pegamos o vasto lateral, vamos agora para o vasto intermédio, tá? O vasto intermédio, que ele tem essa origem gigante aqui. Essa origem gigantesca aqui é do vasto intermédio, tá? O vasto intermédio, ele se origina em toda essa parte aqui. E o que é isso? Isso aqui é a face anterior e distal do fêmur, tá? Anterodistal, anterior distal do fêmur, tá? Então ele se origina aqui. Então vou colocar aqui, ó. Opa, vou colocar aqui vasto intermédio. Vasto intermédio. O vasto intermédio ele se origina aqui. Tá, mas ele vai se inserir aonde, Matheus? O vasto intermédio ele vai se inserir lá na base da patela. Lá na base da patela, na tuberosidade da tíbia, tá? Ele tem a mesma inserção do vasto lateral, tá? Por que ele tem a mesma inserção do vasto lateral? E você já começa a pensar, poxa, músculo que tem a mesma inserção, então, será que é um bíceps, um tríceps, um quadríceps? É isso mesmo. O vasto intermédio e o vasto lateral, eles fazem parte do quadríceps femoral, né? Quadríceps femoral, né? São 4 músculos que têm a mesma inserção. 2 deles são o vasto lateral e o vasto intermédio, beleza? Tranquilo? E aqui é o vasto intermédio, né? A gente consegue ver. Aí lá embaixo, ó, seguindo aqui a lógica, a gente tem essa origenzinha aqui. Essa origem, tá? Essa origem pequenininha, ela representa, né, a origem do músculo articular do joelho. Músculo articular do joelho. Articular do joelho. Músculo articular do joelho. Ele tem a origem aqui, tá? E o que é aqui? Aqui é a face anterior distal do fêmur. E ele vai ser, né? Ele é um músculo que ele é profundo, ele está passando por baixo do vasto intermédio. Além disso, ele vai ter uma inserção aonde? Lá na bolsa suprapatelar, que é o recesso, lá no recesso sinovial. E qual é a função desse músculo, tá? Ele vai basicamente retrair a cápsula sinovial durante uma extensão de joelho. Para que isso? Para que evitar o movimento de pinçamento, né? O movimento de pinça, para, né, ajudar aí no movimento do joelho. Massa, pegamos até aqui. Então vamos seguir. A gente tem um outro aqui, tá? Que é o adutor magno, que é o próximo que vem aqui, ó, puxando para cá. O adutor magno, tá? Ele é um músculo que ele vai ter duas partes. Essa parte que a gente tá trazendo aqui é a parte isquiotibial, tá? Então vou colocar aqui, ó, adutor magno, parte isquiotibial. Parte isquiotibial. Beleza? Então essa é a parte do adutor magno, tá? Ele vai se inserir aqui. Tá, Matheus, mas se ele se insere aqui, qual é a origem dele? Ele tem a origem lá na tuberosidade isquiátrica. E o que é isso aqui? Essa parte aqui é o tubérculo do adutor, tá? É o tubérculo do adutor, que fica, né, aqui é um pouquinho acima, né, fazendo parte ali do côndilo medial do fêmur, tá? Então aqui é onde se insere o músculo adutor magno, a parte isquiotibial dele. E qual é a ação desse músculo? Bom, o nome já diz, né? Adutor magno, ele vai fazer uma adução da coxa, mas além da adução, ele também ajuda na extensão da coxa. Top? Então, seguindo aqui, né, saindo do adutor magno, subindo aqui na sequência que a gente tá fazendo, a gente vai achar mais essas duas partes pintadas aqui, tá? Essas duas partes pintadas, elas vão, né, demonstrando, obviamente, mais 2 músculos, tá? Falando primeiro dessa parte em azul, tá? A parte em azul, ela quer dizer uma inserção de músculo. Mas qual seria o músculo que estaria se inserindo aqui? É o músculo iliopsoas, tá? Músculo iliopsoas. Esse músculo iliopsoas, ele tem origem lá na fossa ilíaca e ele está se inserindo aqui no trocânter menor do fêmur, tá? Está se inserindo no trocânter menor do fêmur, beleza? E qual é a ação desse músculo iliopsoas? O músculo iliopsoas, ele vai fazer uma flexão potente da coxa, tá? Flexão potente da coxa. E aqui em vermelho, a gente vai ter mais um acidente aqui, que ele vai representar, né, uma origem. Mas a origem de quem, tá? Origem de quem? Aqui ele tá mostrando mais ou menos aqui a linha intertrocantérica, tá? E essa linha intertrocantérica, né,
ela significa a origem de qual músculo? A origem do músculo vasto. Músculo vasto medial. Músculo vasto medial, beleza? E o músculo vasto medial, ele vai, né, ele tem origem aqui na linha intertrocantérica, a parte mais medial, né? E também lá no lábio medial da linha áspera, né? Ele se continua lá para a parte posterior. A inserção dele vai ser lá na base da patela, na tuberosidade da tíbia, né? Lembra que ele também, né, é a mesma inserção do vasto lateral e vasto intermédio. Por quê? Porque ele também faz parte do quadríceps femoral, tá? Beleza? E a ação dele vai ser qual? A ação dele vai ser fazer uma extensão da perna no joelho e ajuda também a estabilizar a patela medialmente, tá? Ajuda a fazer a estabilização da patela, beleza? Então aqui nessa imagem, tá? Nessa visão aqui que é bem completinha, a gente consegue ver todos os músculos que se relacionam com essa imagem aqui do fêmur, beleza? Seguindo para a nossa próxima foto, tá? Aqui a gente já tem uma vista posterior. Como é que eu sei que é uma vista posterior? Porque aqui eu tô vendo, ó, a fossa poplítea, tá? A parte de trás do joelho, a parte posterior do joelho. Isso aqui mostra a face posterior do nosso fêmur, tá? Tranquilo? E aqui nessa face, a gente tem algumas coisas interessantes, tá? Nessa parte aqui. São quais? A gente primeiro, essa parte bem grandona aqui, né? Essa parte aqui, ó, que representa também uma inserção, certo? Mas a inserção de quem? Essa aqui é a inserção do músculo glúteo médio, tá? Glúteo médio, beleza? Ele tá se inserindo aqui, nessa parte de cima, tá? E o que é essa parte? Essa parte aí nada mais é do que a face lateral do trocante maior do fêmur, tá? Face lateral do trocante maior do fêmur. É onde se insere o músculo glúteo médio. E ele tem origem onde? Ele tem origem lá na face glútea do ilho, mais especificamente entre as linhas glúteas anterior e posterior. A ação dele vai ser a ação de abdução, além de uma rotação medial da coxa, né, e estabilização da pelve, né? Então aqui está o músculo glúteo médio. A gente tem também, ó, aqui dentro, tá? Aqui dentro, que não dá para ver nessa imagem, mas aqui dentro a gente tem uma coisa importantíssima, né? Que é a fossa trocantérica, tá? Lembra que eu tinha falado já da fossa trocantérica lá em cima, né? A fossa trocantérica ela também serve de inserção para um outro músculo, que é o músculo obturador externo. Músculo obturador externo. Ele vai se inserir aí atrás, né? Nessa fossa trocantérica, tá? E o músculo obturador externo, ele tem origem onde? Ele tem origem lá na face externa do forame obturado e da membrana obturatória. Lembra que o obturador interno ele tinha origem na face interna do forame obturador? O obturador externo vai ter origem na face externa do obturador, tá? Eles passam recobrindo ali o forame obturado, tá? Massa. E qual é a ação do obturador externo? Vai ser fazer uma rotação aí lateral da coxa, tá? Ele faz uma rotação lateral da coxa, beleza? Aí, além disso, a gente tem também o quadrado femoral, tá? O quadrado femoral, ele vai se inserir aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Ele vai se inserir aqui, o quadrado femoral. Quadrado femoral. Ele vai se inserir nessa parte aqui, beleza? Quadrado femoral. E ele tem uma origem onde? Ele tem uma origem lá na borda lateral da tuberosidade isquiática. E ele vem se inserir aqui. Tá, Matheus, mas o que é isso? Onde é que ele se insere? Ele está se inserindo na crista intertrocantérica do fêmur, tá? Crista intertrocantérica do fêmur é a parte da inserção, né? Onde é a inserção do quadrado femoral. E qual é a função, qual é a ação desse músculo, desse quadrado femoral? Fazer uma rotação lateral da coxa também, tá? Tranquilo? Aí vamos lá. Aí a gente vai ter agora, vamos passando um pouquinho, né? A gente vai ter o nosso músculo, essa linha aqui, na verdade eu vou mostrar essa linha aqui, ó, em vermelho, que é uma linha de origem, né? Linha de origem, que ela representa a origem de qual músculo? A origem do músculo vasto lateral. Lembra que eu falei que o vasto lateral, a origem dele se continuava, né? Lá em cima eu tinha mostrado a face lateral do trocante maior. E agora aqui, ele está passando pelo lábio lateral da linha áspera, tá? Lábio lateral da linha áspera. Olha como é grande a origem dele, tá? Ele começa lá em cima e vem aqui, ó. Seguindo esse caminho aqui, ó.
Isso aqui é toda a origem do músculo vasto lateral. Como eu já tinha comentado, né, o vasto lateral ele tem origem, né, essa origem grandona, né, pegando tanto a face lateral do trocânter maior, como a linha áspera, né, aqui o lábio lateral. E a inserção dele vai ser lá na base da patela, né, na tuberosidade da tíbia, mais especificamente. E a ação dele vai ser fazer uma extensão da perna no joelho, tá? Já tinha falado disso lá em cima, só reforçando. Tranquilo? Aí aqui, ó, nesse grandão aqui, ainda é aquele que a gente viu lá em cima. É aquela mancha que a gente viu aqui em cima. Do músculo vasto intermédio, tá? Aqui também é do vasto intermédio. Vasto intermédio, tá? Eu já falei dele, o vasto intermédio, tá? O vasto intermédio ele tem origem na face anterior e lateral do corpo do fêmur, tá? Uma origem que é bem grande. Aí ele vai se inserir lá na base da patela, na tuberosidade da tíbia, e a extensão dele vai ser fazer uma extensão, a ação dele vai ser fazer uma extensão da perna no joelho, tá? A extensão da perna no joelho, beleza? Aí agora a gente também tem, deixa eu tentar pegar aqui, a gente tem a cabeça curta do bíceps femoral, tá? Que é aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó. Deixa eu puxar. Isso, ficou perfeito. É essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui é a origem do músculo, da cabeça curta do bíceps femoral. Então, vou colocar aqui. Cabeça curta do bíceps femoral. Cabeça curta do bíceps femoral, beleza? Essa é a origem desse músculo, tá? E tá, mas quem é esse músculo? O que ele faz? Ele vai se inserir, né? Ele tem origem aqui, na verdade, a origem dele é aqui. E o que é isso? Aqui é o lábio lateral, tá? Da linha áspera. Só que aqui é o terço, né? O terço médio da nossa linha áspera, tá? Do lábio lateral, beleza? Terço médio. E aí ele vai ter uma inserção lá na cabeça da fíbula, tá? Aquele ossozinho que vai ficar lateral aqui, tá? Então, ele vai se inserir lá na cabeça da fíbula. E qual é a ação desse músculo? A ação desse músculo vai ser fazer uma flexão e rotação lateral da perna, tá? Flexão e rotação lateral da perna. São as ações da cabeça curta do bíceps femoral, beleza? Show até aqui, massa de entender, né? Muito massa. Aí vamos lá, falar agora de um outro músculo importantíssimo, que é o músculo glúteo máximo, tá? Músculo glúteo máximo. O glúteo máximo, ele tá aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó, tá? Acho que deu pra ver bem direitinho. Glúteo máximo. Essa é a inserção desse músculo, tá? A inserção dele. E aqui é a tuberosidade glútea do fêmur, tá? Aqui é a tuberosidade glútea do fêmur. E o músculo glúteo máximo, ele tem uma origem lá na face posterior do ilho, né? Atrás ali da linha glútea posterior. Ele também tem uma origem no dorso do sacro e do cóccix, tá? A parte dorsal. E no ligamento sacro tuberal, tá? Então ele tem essas origens aí, esse músculo glúteo máximo. A inserção dele é aqui, como eu disse, na tuberosidade glútea do fêmur. E a ação dele vai ser fazer uma extensão e rotação lateral da coxa, além de ajudar, obviamente, na estabilização da nossa pelve, beleza? A gente também tem o adutor curto. O adutor curto, ele tá aqui, ó. Vou pegar pro outro lado. Aqui, ó. Aqui eu tenho um adutor curto, tá? Aqui é a inserção dele, obviamente, porque a origem do adutor curto é lá no corpo, ali no ramo inferior do pubis, tá? Lá no pubis, lá no osso do quadril. Então ele tem origem lá no pubis, no ramo inferior ali, né? No corpo, no ramo inferior do pubis, e ele vem se inserir aqui na linha pectínea, né? Ali na parte proximal aqui da linha áspera, tá? E a ação dele, como o nome bem diz, é fazer uma abdução e uma leve flexão de coxa, tá? Ele também auxilia aí na flexão de coxa, beleza? Então, vemos aqui o nosso adutor curto, tá? Aí tem um outro músculo interessantíssimo aqui, que eu gosto muito dele, que é o músculo iliopsoas, tá? Que ele fica aqui, ó. Aqui, ó. Eu gosto dele porque o nome dele é diferente. E na hora que eu tava estudando, eu ficava tentando lembrar fazendo
me forçando a memorizar o nome desse músculo. Toda vez eu confundia. Mas músculo iliopsoas, tá? Músculo iliopsoas, ele tá aqui. E o que é que tem aqui? Aqui tem o trocânter menor do fêmur, tá? Que é a inserção dele. A inserção do músculo, ele fica aqui ele fica aqui no trocânter menor do fêmur. E ele vai ter uma origem lá na fossa ilíaca. Lá na fossa ilíaca. E ele vem até aqui, no iliopsoas, né? A gente até falou dele um pouquinho antes. Ele tem uma inserção aqui, né? Na verdade, a gente viu esse músculo, né? Pela outra visão, pela visão anterior, tá? Vou colocar aqui, ó, músculo iliopsoas, tá? Ele tem essa origem, ele tem aquela origem lá na fossa ilíaca, a inserção aqui, e a ação dele é a flexão potente da coxa. Isso é uma coisa massa também, tá? Aí, além disso, vamos aqui para baixo agora, a gente tem esses aqui de baixo, tá? Nesse aqui, menorzinho, a gente tem uma origem. Qual músculo que se origina aqui? É o músculo plantar. Músculo plantar. O músculo plantar, ele tem a origem aqui. E o que é que tem aqui? Aqui tem a extremidade inferior da linha supracondilar lateral e ligamento, né? Obviamente pegando também um ligamento poplíteo oblíquo, tá? Então, um pouquinho acima aqui a gente teria um ligamento poplíteo, tá? Um pouquinho acima, que eu digo, uma visão 3D, tá? A gente teria um ligamento poplíteo oblíquo, tá? Do músculo. E aí, né? Pegando, né? A parte do músculo ali. E essa parte aqui seria a extremidade inferior da linha supracondilar lateral, tá? Então aqui é a origem do músculo plantar. E a inserção dele vai ser lá no calcânio, na tuberosidade do calcânio, que é juntamente com o famoso tendão de Aquiles, né? Que é formado aí pelo músculo, os músculos chamados músculos da panturrilha, que seriam os músculos do tríceps sural, tá? Tríceps sural, tá? Então o músculo plantar, ele tem essa origem, essa inserção, e a ação dele ele vai fazer uma ajuda, né? Ele é um auxiliador, ele vai fazer uma ajuda fraca na flexão plantar e da perna, tá? Então ele é meio como um músculo auxiliador, beleza? Além disso, a gente tem aqui onde se origina um músculo gastrocnêmio, tá? Gastrocnêmio, que tá aqui, ó, nessa parte aqui e nessa parte aqui. Porque o músculo gastrocnêmio, ele tem duas cabeças. Essa cabeça que vem daqui é a cabeça medial, né? Cabeça medial. Por que cabeça medial? Porque tá do lado aqui da cabeça do fêmur, né? Porque ela é mais medial. Então aqui a gente tem a cabeça medial do gastrocnêmio. Beleza? Cabeça medial do gastrocnêmio. E aqui a gente tem a origem, né, da cabeça lateral desse músculo, que é o do gastrocnêmio. Músculo gastrocnêmio. Beleza? Show? Então ele tem essas duas origens aí, né? A cabeça, aqui no caso a cabeça lateral, aqui seria a cabeça medial. E aí, a cabeça lateral, ela tem a origem aqui no côndilo lateral do fêmur. E a cabeça medial, ela tem a origem no côndilo medial do fêmur, tá? A inserção deles dois vai ser juntas, né? Vai ser lá no calcânio também, né? Na tuberosidade do calcânio. Faz parte, né, do famoso tendão de Aquiles, né? Que eu disse, faz parte do músculo que forma o tríceps sural, tá? O músculo da panturrilha. Então, ele tem essa inserção lá no calcânio. E a ação dessas duas partes, né, desses dois músculos, posso dizer assim, seria fazer uma flexão plantar do pé, né? Flexão plantar do pé e a flexão da perna, tá? Flexão plantar do pé e flexão plantar flexão da perna, perdão. Flexão plantar do pé e flexão da perna, tá? E aqui no número 25 a gente tem um outro, tá? Pra gente fechar aqui a gente tem um outro, né? Que seria qual? Seria o músculo poplíteo. Poplíteo, enfim, poplíteo. Ele se origina aqui, e aqui é a nossa o epicôndilo lateral do fêmur, tá? Epicôndilo lateral do fêmur, beleza?
E ele tem uma inserção lá na face posterior da tíbia, um pouquinho acima ali na linha do músculo sóleo, tá? Que é onde, obviamente, se origina o músculo sóleo, né? Vocês vão ver isso na outra parte do vídeo. E aí ele vai se origina aqui, né, no epicôndilo lateral do fêmur, vai se inserir lá na face posterior da tíbia, né, um pouquinho acima da linha do músculo sóleo. E qual é a ação dele? A ação dele é fazer uma rotação medial da tíbia, né, pelo fêmur, sobre o fêmur. E isso é chamado de desbloqueio do joelho. Desbloqueio do joelho, por isso que esse músculo, ele é chamado, né, conhecido por ser um músculo que é a chave do joelho. Por quê? Porque ele faz o desbloqueio do joelho, né, que é a rotação medial aí da tíbia sobre o fêmur, tá? Tranquilo até aqui? Show? Vamos para outra aqui. Nosso último músculo dessa foto, que é o músculo que vem aqui, ó, se inserir aqui, que é o músculo adutor magno. Eu já tinha falado do adutor magno, né? Mas essa aqui é a outra parte dele, que é a parte adutora do adutor magno, tá? Parte adutora dele. Então aqui eu tenho um adutor magno, parte adutora. Lembra que eu tinha falado um pouquinho dele aqui, ó? Aqui, ó, a parte isquiotibial. Agora eu tô na parte adutora parte adutora do músculo, né? Que ele fica um pouquinho aqui, né, do lado ali, mais medial, em relação à cabeça medial do gastrocnêmio, né? E ele tem uma origem, né? O adutor magno, ele tem origem lá no ramo inferior do pubis e no ramo do isquio. E a inserção dele é aqui na linha áspera, né, do fêmur, tá? A inserção dele é na linha áspera do fêmur, beleza? E, além disso, ele tem uma ação importante, que é a ação de adução e flexão da coxa, top? Então, aqui a gente fecha essa segunda imagem. Vamos agora para a última imagem, a terceira imagem aqui do nosso fêmur, tá? Do osso fêmur. Então, para começar, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui do músculo adutor curto, tá? O músculo adutor curto, ele vai ter, tá? Ele vai ter uma inserção, deixa eu pegar aqui, ó. Uma inserção aqui, perfeito. Inserção aqui, tá? Pega aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Até aqui, top? Então, essa é a inserção do músculo adutor curto. Essa é a inserção do músculo adutor curto, tá? Qual é a inserção do músculo adutor curto? Primeiro, qual é a origem dele? Vai ser lá no corpo e no ramo inferior do pubis. A inserção dele é na linha pectínea e na parte proximal, né, da linha áspera. E a ação desse músculo adutor curto é fazer uma adução e uma leve flexão na coxa, né, como a gente já tinha dito lá em cima, beleza? Então aqui está o adutor curto. Se a gente tem um adutor curto, a gente tem um adutor longo, né? O adutor longo, ele se insere logo aqui, ó, abaixo. Então aqui a gente tem um adutor longo, tá? Músculo adutor longo. Esse músculo adutor longo, ele tem uma origem lá no corpo do pubis, tá? Que é um pouquinho embaixo, ali abaixo da crista púbica, né? Lá no quadril, né? Nos ossos do quadril, a gente tem um pubis. No corpo do pubis, um pouquinho embaixo da linha púbica, é a origem do adutor longo. E ele vai se inserir aqui, né, no terço médio, no finalzinho aqui da linha áspera, tá? Qual é a adução? Qual é a ação desse músculo? É fazer a adução da coxa, né? A ação dele é fazer uma adução da coxa. Então o nome já entrega, né? Beleza? Então, falando do adutor longo, a gente tem agora o pectíneo, né? Que a gente já tinha falado um pouquinho dele. O pectíneo, ele tem uma inserção aqui, ó. Uma inserção aqui. O músculo pectíneo, tá? O músculo pectíneo, ele tem uma origem lá no ramo superior do pubis, né? E ele vai se inserir aqui. E qual é o nome dessa região aqui? Justamente é linha pectínea do fêmur. Linha pectínea do fêmur. É onde se insere o músculo pectíneo. E a ação desse músculo, né? A função dele é fazer uma adução e uma flexão da coxa. Essas são as ações aí do músculo pectíneo, tá? Músculo pectíneo. E além disso, para finalizar, né? Para finalizar, a gente tem um músculo, né? A gente tem essa linha vermelha aqui, tá? Essa linha vermelha, que é a origem, né, do músculo vasto medial.
vasto medial, tá? O músculo vasto medial, ele tem uma origem aqui, né, que como eu tinha falado, né, uma origem na linha intertrocantérica, na parte medial, e no lábio medial da linha áspera, né? Lábio medial da linha áspera. Lembra que ele tem uma origem bem grandona, né? Ele vem aqui, ó, vem lá da frente e vem descendo por aqui, ó, o músculo vasto medial. Então ele tem essa origem grandona. A inserção dele é na base da patela, né? Justamente com os outros músculos do quadríceps femoral, tá? Inserção lá na tuberosidade da tíbia, né? Na base da patela ali, na tuberosidade da tíbia, enfim. E a ação desse músculo vai fazer uma extensão da perna no joelho, né? Além de ajudar a estabilizar a patela, né? Fazer a estabilização da patela, beleza? Então essa foi a parte aí dos músculos que tem, né, relação com o osso fêmur, tá? Esses outros acidentes aqui eu já falei lá em cima, tá? Se eu não falei nessa imagem aqui, ó, aqui pra cá, foram falados aqui, tá? Todos falados aqui, beleza? Show? Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Gabriel. Vou falar um pouco sobre os músculos que se inserem anteriormente na tíbia. Vamos lá. Na parte anterior, aqui a gente vai ter o músculo do sartório, o músculo grácil e o músculo semitendíneo. Eles vão ter o mesmo ponto de inserção que a pata de ganso. É a parte medial da tíbia. No caso do sartório, ele vai ter a função de flexão de quadril e joelho e rotação lateral da coxa. O músculo grácil, que é esse aqui de baixo, o 12, ele vai ter a função de adução da coxa e flexão do joelho, certo? Já o semitendíneo, que é esse mais embaixo um pouco, ele vai ter também a inserção na pata de ganso. Ele vai ter a função de extensão de coxa, flexão e rotação medial do joelho, certo? Temos aqui agora o quadrado femoral, que ele vai se ligar na tíbia a partir do ligamento da patela, certo? Aqui uma visão um pouco mais lateral e anterior-lateral, a gente vai ter o músculo tibial anterior, certo? Ele faz... aqui a gente tem a tíbia, né? Aqui teria a fíbula fininha aqui no cantinho, se articulando com a parte do ligamento. Beleza. Aí o músculo tibial anterior, ele vai se inserir na face lateral da tíbia e vai ter a função de dorsiflexão e inversão do pé, certo? Aqui a gente vai ter também o trato iliotibial. O trato iliotibial é basicamente um espessamento da face lata e do tensor da face lata e do glúteo máximo. Ele vai ter inserção no tubérculo de Gerde, que ele está localizado na face lateral da tíbia. Beleza. Bem, agora vamos falar um pouco da vista posterior da tíbia. E vamos começar com o músculo semimembranáceo. Esse que está mais superior, ele se insere na face posterior do côndilo medial da tíbia. Aqui a gente teria o côndilo medial, ele vai se... Aqui seria o côndilo lateral, que é o que fica ao lado da fíbula. Então aqui seria na parte mais interna da perna, por assim dizer. Beleza, a gente tem um semimembranáceo e a sua função vai ser estender a coxa e flexionar e rodar medialmente a perna, certo? Aqui, um pouco mais abaixo, a gente vai ter o músculo poplíteo. Ele vai ter a inserção na face posterior da tíbia. Ele está um pouco acima da linha do músculo sóleo, que é justamente essa que está inserido o músculo sóleo. A sua função vai ser rotação medial da tíbia sobre o fêmur no início da flexão.
também auxilia na flexão do joelho. O sóleo, como eu falei, ele vai estar inserido na linha do sóleo, na face posterior da tíbia. Ele tem a função de flexão plantar do pé, que seria empurrar o chão, e também de estabilizar a perna em pé. Agora vamos falar um pouco sobre o tibial posterior. O tibial posterior, ele tem a inserção na parte lateral, na face lateral da fíbula, na tíbia, perdão. E esse tibial posterior, como eu também falei, como eu vou falar também na parte da fíbula, ele se insere lá também. Ele meio que passa uma membranazinha assim e ele vai se inserir na fíbula. Ele passa para lá. Então ele vai ter essa inserção na tíbia e vai ter a inserção na fíbula. A função dele vai ser flexão plantar e inversão do pé. E por último, agora nós temos o flexor longo dos dedos. O flexor longo dos dedos, ele tem a função de flexão dos 4 dedos laterais, tirando o hálux, que seria o dedão do pé, e também ajuda na flexão plantar e sustentação do arco plantar. Como vocês podem ver, ele está na vista posterior, um pouco entre a linha do sóleo e o tibial posterior. Aí que a gente vai ter a inserção do flexor longo dos dedos. Eu vou estar falando um pouco agora sobre os músculos que se inserem na fíbula e também a sua função. Beleza, vamos primeiro comentar sobre o músculo bíceps femoral. Ele tem a inserção proximal na parte inferior do fêmur. Ele se insere distalmente na cabeça da fíbula. Aqui no caso seria a cabeça da fíbula. E é justamente aqui que a gente tem a inserção do bíceps femoral. A função dele é flexão e rotação lateral de joelho. Agora vamos para o fibular longo, que é este aqui, certo? Ele se insere na cabeça e na parte superior da fíbula. A função dele vai ser a eversão e flexão plantar do pé. Novamente mostrando aqui, circulando. Vamos agora para o músculo fibular curto. É justamente esse 35 aqui. Circula aqui para vocês, certo? Aí ele vai ter a origem na parte distal da fíbula, justamente esse que eu circulei. E a função dele é basicamente a eversão do pé. Novamente o músculo fibular curto. Aqui embaixo dele, o 33, a gente vai ter o fibular terceiro. Ele tem a origem também na parte distal da fíbula e ele tem basicamente a função de dorsiflexão e eversão do pé. Acima dele, esse bem grandão aqui, ó, que na imagem está como 31, a gente vai ter o músculo extensor longo do hálux. Não, perdão. Esse aqui é o extensor longo dos dedos. Ele tem origem na parte proximal da fíbula e a função dele é a extensão dos dedos do pé. E esse agora que ficou faltando é o 32, que é justamente o extensor longo do hálux. Ele tem origem na face medial da fíbula, certo? E a função dele é a extensão do hálux, que é o dedão do pé, né? Agora, isso aqui foi a vista anterior. Vamos para a vista posterior. Pronto. Aqui na vista posterior, a gente tem basicamente a inserção do músculo sóleo aqui em 26, certo? Ao lado, aqui a gente vai ter a inserção,
além do o músculo sólido, qual é a função dele? Tá certo? Tá sim. A função do sólio, basicamente, ele tem origem na cabeça e na borda posterior da fíbula. Tem a função de flexão plantar. Novamente mostrando aqui o músculo sólio. É o 26 da nossa figura. Agora eu vou mostrar aqui a origem a inserção do músculo tibial posterior. No caso vai ser a parte fibular do músculo tibial posterior. É esse 27 aqui. Certo? E basicamente ele se insere ele tem origem na fíbula e na tíbia, como o nome dele bem diz, é tibial. Ele tem origem na parte mais lateral da tíbia e medial da fíbula. Ele fica meio que em conjunto, como se formasse uma membrana assim entre a fíbula e aqui seria o osso da tíbia, bem grandão, certo? E a função dele vai ser a flexão plantar e inversão do pé. Aqui um pouco mais para baixo nós vamos ter o músculo flexor longo do hálux, certo? Ele vai ter origem na face posterior da fíbula, como eu falei aqui, é uma vista posterior. E a função dele vai ser basicamente a flexão do hálux. O próprio nome já diz, né? Flexor longo do hálux. O que é que nós temos aqui? Mas nós temos, porque não vai dar para ver, mas aqui mais lateral, né? Ao flexor longo do hálux, a gente vai ter o fibular curto. Qual é a função do fibular curto? Ele tem origem na parte distal da fíbula e a função dele é a função de eversão do pé. E deixa eu ver se outra imagem mostra ele melhor. Não mostra não. Não mostra sim, tá aqui.